Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro eu vou ler João, capítulo 5, versículo 28. Que diz assim, ó. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Grandes, pequenos, celebridades, anônimos, ricos, pobres, homens, mulheres, crianças, negros, brancos, pardos, os corpos que estão dormindo nos túmulos vão ouvir a voz do Senhor, uma voz retumbante. Para uns será uma ressurreição esperada. O corpo receberá de volta a alma do redimido, daquele que partiu da vida terrena, inclinado aos pés do Senhor Jesus, em devoção fervorosa e exclusiva ao seu noivo. O corpo receberá de volta esta alma, e este corpo nada vai segurar. Nem os túmulos de pedra, nem de mármore vão se romper, e esse corpo que está dormindo vai agora ressuscitar em esplendor, em brilho estonteante, ao encontro do seu amado Jesus o Nazareno. Essa esperança é apenas aos crentes fiéis, aos que têm Jesus centralizado, entronizado na sua vida. Mas haverá um grupo em que os corpos que estão dormindo vão receber também as almas de volta e ressuscitarão para a vergonha eterna. Para a vergonha eterna. O Senhor não quer que isso aconteça para você. Por isso hoje o Senhor fala contigo. Humilhai-vos na presença dele. Renda-se a Jesus. Abandone os deuses pagãos desta terra e se humilhe à presença de Jesus. Mas olha o que é que diz ainda aqui. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Olha que coisa espetacular. O apóstolo Paulo aqui centraliza essa informação aos salvos em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Escute, olha só a ilustração. Olha só a ilustração que o apóstolo Paulo vai aplicar. Ele está dizendo que, olha, o esplendor de uma estrela diferencia da outra. O céu aberto aqui. Se você vê uma estrela, uma tem um brilho maior do que a outra, não é verdade? Pois olha agora o que ele diz. Ele diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Sabe o que está dizendo aqui? As que mantiveram-se fiéis e partiram crentes em Jesus, eles ressuscitarão, mas o brilho será diferente. O esplendor do corpo ressuscitado será diferente. Depende muito como ele consagrou a sua vida aqui em vida terrena. Mas olha o que diz ainda aqui, olha que coisa. Ele diz assim: se mexe o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Se mexe em desonra, ressuscita em glória. Ora, é necessário saber que não tem nada mais desonroso, mais humilhante do que um corpo sendo descido à cova. Pode ser rico, pobre, é algo tão repulsivo que quando a pessoa morre, ela antes pode ter sido uma pessoa linda, bonita, mas ela não passa a ser um corpo fedido, inchado, deformado.
E busca-se logo esconder aquele corpo deformado, pondo no esquife, no caixão, e descendo como uma semente a cova. Por isso que ele diz aqui: morre si mesmo em desonra e ressuscita em glória. Por que ressuscita em glória? Porque aqueles que foram fiéis ao Senhor, aqueles que se mantiveram aos pés de Cristo, sem dividir o seu amor religioso com o outro, mas somente a Cristo, esse vai ressuscitar no corpo de esplendor, majestade e glória em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Todavia, aquele que passou a vida terrena servindo Satanás, aquele que passou a vida terrena bebendo da taça que o mundo mal oferece, quando cessar a vida, esse corpo vai ser semeado em desonra, mas ressuscitará para a vergonha eterna. Não ressuscitará para a glória, mas não ressuscitará em glória, mas para a desonra e vergonha eterna. E o Senhor não quer que isso aconteça contigo. A vida é um sopro. Você tem um corpo provisório, mas uma alma eterna. E se você em vida terrena não se render, não se humilhar ao senhorio de Cristo, se você não abandonar os teus ídolos e a feitiçaria e partir beijando os pés dos ídolos, o teu corpo vai ser sepultado em desonra e não haverá nenhuma mudança na ressurreição. Vai ressuscitar com o mesmo corpo, um corpo em desonra, sujo, deformado, fedido. O Senhor não quer isso. O Senhor quer te dar a graça do perdão, da salvação e a felicidade de participar da ressurreição em glória. Só pode acontecer isso se você hoje se tornar um crente fiel a Jesus. Se hoje você servir fielmente, com o coração fervoroso, aquele que está em corpo vivo, o único, em corpo vivo, assentado no trono de majestade e poder. Você sabe o nome dele? Jesus. Jesus. Porque ele vive, passa